Deus seja louvado. Em nome do Senhor Jesus, damos início neste santo culto online para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Irmãos, nós iremos cantar hoje no inário da Casa de Oração. Esse inário é o mesmo inário 4 e nós podemos usá-lo porque esse inário pertence à Casa de Oração, a qual também nós fazemos parte da mesma comunhão, certo? Estamos aqui para servir a Deus. E o inário, irmãos, é um instrumento para servir a Deus. Eu também, na comunhão, faço parte também da casa de oração, embora nós não pregamos paredes. Nós pregamos que estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. É o que a casa de oração faz. Por isso que diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então agora, aqui na minha casa mesmo é uma casa de oração, irmãos. Agora nesse momento nós vamos iniciar esse santo culto louvando a Deus no nome do Senhor Jesus com o hino 182. Você que tem o inário 4, pode utilizá-lo. Se você que tem o inário da casa de oração, você vai ver que é a mesma letra e a mesma melodia, certo, irmãos? Porque esse direito foi nos outorgado por lei. Vamos cantar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fica bem na comunhão, irmão. Canta com alegria. Lutar devemos todos por fé e com valor, vestidos de justiça, com armas do Senhor, cingidos da verdade, podemos pelejar, calçados do Evangelho, iremos triunfar. De Deus a armadura devemos tomar, para na peleja podermos triunfar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Pai eterno. Glória a Jesus. Da fé o escudo temos, podemos batalhar, avante valorosos e sem desanimar, combateremos firmes com celestial valor, e tudo venceremos em nome do Senhor. De Deus a armadura devemos tomar, para na peleja podermos triunfar. Proeza nós faremos por Cristo Redentor,
pendões arvoraremos, em nome do Senhor. Mostremos as virtudes do nosso grande Rei. Nós somos seus eleitos, nós somos sua grei. De Deus armadura devemos tomar, para na peleja podermos triunfar. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Amém, amém. Irmãos, antes de nós iniciarmos este serviço de culto, como é uma gravação, para nós não tomarmos muito tempo, para não ficar muito, não é, vamos dizer assim, ao vivo, que você pode ver na hora. Então nós já oramos, já apresentamos as necessidades dos inscritos, a necessidade da irmandade, daqueles que estão, dos irmãos, daqueles que estão viajando, os que estão enfermos. Já foi orado por tudo isso. Já pedimos a palavra, que Deus nos ilumine. Então agora apenas nós vamos ficar em comunhão para que Deus nos abençoe na palavra. Até já agradecemos o culto, para não tomar muito tempo, certo, irmãos? Da gravação, porque senão fica muito longo a gravação e nós não temos os aparelhos necessários. Por isso, então vamos agora na comunhão ler, com a ajuda de Deus, a santa e bendita e poderosa palavra de Deus, que se encontra, irmãos, no capítulo 37 do livro de Salmos. É uma palavra que eu não me lembro se há pouco tempo Deus me deu, porém o Senhor me trouxe claramente essa palavra, agora aqui, 37 do livro de Salmos, mas nós vamos ler apenas o versículo 5. Certo, irmãos? 37 de Salmo, vamos ler o versículo 5. Lemos com a ajuda de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Somente até aqui. Muitas das vezes, irmãos, durante a nossa terrena vida, passamos por muitas dificuldades, aflições e angústias. O que faz parte, irmãos, da nossa trajetória neste mundo, mesmo para que seja o nosso aprendizado, através das lutas que passamos e das dificuldades que muitas das vezes encontramos na vida. Isso nos serve, irmãos, muitas das vezes, para nós percebermos que, por mais que tenhamos conhecimento, condições, ou até mesmo possibilidades de fazer as coisas por causa dos recursos que temos, de amizades, etc., não adianta nada se nós não confiarmos no Senhor. Porque a confiança é algo importante. Quando nós confiamos naquilo que estamos usando, nós sentimos segurança. Vamos supor, uma pessoa confia em uma empresa aérea, ou confia que aquele aparelho que vai transportá-lo de um país para o outro é um aparelho sofisticado e que tem uma boa manutenção, de alta tecnologia. Por mais que a pessoa confie naquilo, ela ainda tem um pouco de receio, porque o que é feito pelo homem sempre falha, irmãos. E assim é confiar no ser humano. Por mais que nós tenhamos uma pessoa que nós gostamos, ou que seja nosso amigo verdadeiro, é só Jesus Cristo. Mas vamos dizer no sentido, existem amigos sinceros.
Existem amigos que são amigos que nós podemos contar com eles. Não vamos dizer que não. Porque muitos pegam aquele versículo que diz assim: maldito o homem que confia no homem, acha que nós não podemos confiar em ninguém, porque não interpretam segundo o Espírito. O que é o homem confiar no homem? É o homem espiritual, o meu ser espiritual, confiar no meu homem carnal, na minha inteligência, na minha capacidade. Tá? Você está entendendo? Mas quando isso acontece, irmãos, o homem perece, porque a sua capacidade é limitada. A sua mente, irmãos, ela tem um limite para conhecimento, para tudo. Nem todos sabem tudo. Nem todos os que sabem, que conhecem e que estudam, conseguem chegar ou abranger uma estatura de perfeição, de conhecimento, a qual a pessoa consegue entender de tudo, qualquer negócio. Porque a nossa mente, nela existe um limite. Nós não somos superdotados por causa do pecado. Porque antes do pecado, antes de Adão cometer o pecado, eu creio que a mente humana era diferente. O pecado veio e arruinou aquilo que era perfeito. Porque a função do pecado é tirar do homem a santidade e a perfeição. A semelhança de Deus. Porque Deus, quando fez o homem, fez segundo a sua imagem e semelhança. Não só semelhança, vamos dizer assim, semelhança física, mas uma semelhança espiritual, de ter conhecimento, de poder ter uma mente superdotada, a ponto de poder dar nomes aos animais, a ponto de poder diferenciar as estações. Mas o homem, por causa do pecado, se viu desvinculado de tal força espiritual. Mas Deus, que é cheio de misericórdia, fez uma promessa ao homem, cuja promessa, irmãos, foi esta: Deus não deixou o homem à mercê das suas obras, não abandonou, agora você pecou, você vai para o inferno e pronto. Vocês vejam como Deus é pacífico, ou melhor, paciencioso, pacífico, longânimo, cheio de misericórdia. Não há em nós palavras para expressar a divindade do Deus único, do Deus eterno, do que fez o céu e a terra. Ele é muito mais além daquilo que nós pensamos. Não há no nosso vocabulário humano uma palavra que nós possamos expressar para magnificar a Deus da maneira que Ele merece ser magnificado. Porque Ele é um ser supremo, amoroso, e muitos veem Deus, veem Deus com medo. Vamos dizer assim, tenho medo de Deus. Lógico que nós devemos ter medo, mas acima de tudo, não é ter medo no sentido, Deus está aqui, eu estou com medo dele. Não. Deus não é mau, irmãos. Nós temos que ter medo do pecado. Nós temos que temer no sentido, eu tenho medo de cometer aquilo que desagrada a Deus. Quer dizer, então eu temo a Deus. E o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Existe a sabedoria humana, terrena, a inteligência. Existe a inteligência e a sabedoria espiritual, que não se encontra em livros teológicos, por mais que nós estudamos ou tenhamos algum conhecimento teológico da hermenêutica, e da escatologia, enfim. Nunca conseguiremos entender os segredos de Deus. Isso não se explica com manuscritos, com livros, com letras, porque as coisas de Deus, elas vão além da nossa inteligência humana. Por isso nós, irmãos, que servimos a Deus, devemos entregar a Ele o nosso caminho, confiar nele, como diz aqui no Salmo, nesse versículo. Entrega o teu caminho, quer dizer, entrega a tua vida, o teu ser, ao Senhor, e confia nele.
Nele nós podemos confiar. Ele não é como um avião que pode falhar o motor. Ele não é como uma máquina que pode estar funcionando e daqui a pouco para de funcionar. Ele não é como um homem que está andando e daqui a pouco cai morto. Então, se você confiar no Senhor de verdade e crer que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, o próprio Deus encarnado, irmãos, porque Jesus Cristo, ele é o Filho, mas ele também é o Pai. Alguém pode dizer, mas como? Não existem três deuses. Existe um Deus só. É o Deus único. Porém, existe um mistério. E esse mistério compete nós apenas falar amém. Porque existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus foi batizado, diz a palavra que quando João Batista o batizava, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, a ele escutai. Vocês estão entendendo? Nós não somos unicistas, mas nós cremos na Trindade, que é um mistério que não nos compete ficar discutindo. A fé é algo, irmãos, que não se discute. A fé é algo que se acredita nela ou não se acredita. Se você tem um outro tipo de pensamento, de crença naquilo que você estudou, ou naquilo que você está estudando, ou naquilo que você acha, eu falo para você, nós não devemos viver de achismo, nós temos que viver uma experiência com Deus. E quando se vive uma experiência com Deus, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nele e ele tudo fará. É claro que convém nos aprofundar em determinados assuntos, não para querer ser sábios para os outros nos aplaudirem diante de como se fosse um espetáculo, ou nos darem títulos para que possamos nos aparecer diante da sociedade ou diante de determinados programas que existem no mundo. Mas devemos ter em nós o dom de Deus para compreender, irmãos, que o Senhor, Ele é, Ele será e sempre será. Tanto é que se nós formos olhar no hebraico, é claro que nós estamos em português, então eu estou falando em português. No hebraico não existe a palavra eu sou. Quero que, se tiver algum judeu, possa me corrigir, pode eu estar errado. Então, quando Deus falou com Moisés, ele não falou eu sou o que sou, mas por que está escrito assim? Está errada a Bíblia? Não, de forma alguma. Está certo, porque nós estamos falando em português. Porque a palavra seria eu serei o que serei. Em hebraico seria assim. Porque é diferente. Certo, irmãos? É diferente. A palavra eu, se eu não me engano, é ani. Ani, eu não sei muito bem me expressar em hebraico. Então, vamos supor, se eu fosse falar em hebraico uma palavra, seria totalmente diferente a expressão por causa da linguística. Eu não estudei hebraico, mas já estive em Jerusalém e conversei com alguns rabinos a respeito disso. Então, mas não que esteja errado, irmãos. Nós temos que entender que a nossa língua é a língua portuguesa. Assim como em inglês é I am. I am quer dizer eu sou. E em outras línguas é de outro jeito. Isso não vai tirar a veracidade, não vai tirar a plenitude e nem a essência da infalível palavra de Deus. Mas então por isso não devemos discutir estas coisas que não são significativas para a salvação. O que significa para nós a salvação? Significa Jesus Cristo. Ele é a salvação de toda a humanidade. Ele é a razão de todo aquele que crê nele, toda a humanidade que crê no seu nome.
primeiro passo que nós devemos dar é crer em Jesus Cristo. A crença é algo que tem que partir de dentro de você. Por isso que disse o Senhor, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todos. Aqueles que creem, primeiro tem que crer, e forem batizados, serão, aquele que crer e for batizado será salvo. Quer dizer, ele não é salvo, ele será, se ele crer e for batizado. Então, para receber a salvação, primeiro tem que se crer. Se uma pessoa crê, mas não tem tempo de se batizar por algum motivo, ou está numa cama de um hospital, ou com essa enfermidade que está aí, e ela crê em Jesus Cristo e ela clamar a Deus, você acha que Deus, só porque ela não foi ser batizada, vai jogá-la no inferno? Pense, Deus não é que nem você. Você já pode pensar, não, ela não batizou, não teve chance. A chance, quem dá, não é você. Você não tem chance para você. Como que você quer dar chance para o outro? O único que tem chance para dar para nós é o Senhor Jesus. Na hora da cruz, quando aquele ladrão disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, ele conheceu praticamente o Senhor naquele momento. Mas por este motivo de humilhação, o Senhor disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a salvação é um mistério. Pense você que a salvação está atrelada a alguma denominação, ou atrelada a alguma pessoa humana, algum santo, vamos dizer assim, como você diz, muitos acreditam em santos. A salvação, ela está em Jesus Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que nele crer terá a vida eterna. Então, se você ainda não creu em Jesus Cristo, mas eu creio, mas de que forma você crê? De que maneira você crê? Em qual aeronave você está embarcando? Não sei se você vai entender. Numa que você acha que pode te levar até o outro lugar, do outro lado do oceano, do pecado, ou numa que você embarca e ela pode falhar por mais que haja uma, não vou dizer tecnologia, mas que por mais que haja uma inteligência humana na pregação, na exortação, nas explicativas da palavra de Deus. Você tem que embarcar na navegação certa, que se chama Jesus Cristo. Você tem que embarcar na aeronave certa, que se chama Jesus Cristo, que não falha. Ele é a única porta, ele é a única salvação. Se você serve a Jesus Cristo, mas ainda acredita naquele fulano, santo fulano, no santo Bertrano, eu não estou falando de religião nenhuma. Não adianta, você tem que se despojar de todas estas coisas e crer em Jesus Cristo unicamente e no único Deus que fez o céu e a terra. Porque deuses existem muitos. Há poucos tempos agora, infelizmente, uma pessoa que se diz que crê em Deus, aqui na França, cometeu uma coisa terrível, irmãos, que não é admissível. Até orei por essas famílias. Uma pessoa, não vou citar nomes de religiões aqui, para não causar nenhum tipo de intolerância religiosa, mas não se justifica a violência. A pessoa tem lá a sua fé no seu Deus, que creia lá em quem ele quiser, mas não venha se envolver ou querer usar de violência para tirar a paz dos outros que estão fazendo as suas orações nos lugares que eles acham que tem que ser feito. E já desde já as minhas condolências a todas as famílias. Então, irmãos, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Se você está passando alguma luta, alguma prova, alguma dificuldade, algum aperto devido à situação que ocorre no mundo, não vou citar nomes, porque muitas das vezes se culpam esses, se culpam aqueles, se culpam governos. Irmãos, não vamos culpar ninguém. Nós todos somos culpados de alguma coisa. Nós todos somos culpados, muitas das vezes, e não queremos assumir a culpa, porque achamos que somos melhores. Cada um de nós devemos tomar o caminho certo, que é Jesus Cristo.
e não devemos seguir a outro caminho. Não devemos seguir a outro Cristo, que é o anticristo, que já está se manifestando. Certo, irmãos? Anticristo não é aquele que sai de uma denominação e vai para outra. Anticristo não é aquele que fala alguma coisa ou dá alguma opinião sobre a nova ordem. Anticristo é aquele que vai se manifestar e que o espírito dele já está na terra há muito tempo, que é contra aquilo que Cristo ensinou. Não deixe se enganar por vãos discursos humanos, mas creia no verdadeiro Jesus Cristo, aquele que ensinou o amor, a misericórdia, a piedade, e que não concorda com o pecado, mas ama o pecador. Irmão, irmã, Deus te ama. Se alguém te jogou fora, se alguém não quer saber mais de você, não importa. Importa é que você tem que entregar o teu caminho ao Senhor. Confiar nele, ele tudo fará. Dobra o teu joelho. A tua salvação não depende mais do horizontal. Tem gente que acha que, para mim ser salvo, eu preciso ir naquela denominação, falar com aquele irmão do ministério, falar com outro, para ver se ele me dá algum tipo de liberdade. Que liberdade ele pode te dar se a liberdade quem nos libertou foi Cristo? O único que pode nos dar liberdade é Cristo. Então receba esta palavra em nome do Senhor Jesus e saiba que se você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, ele tudo fará. Deus seja louvado. Que a paz de Deus e a sua graça e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz e graça e o amor do Deus eterno, do Deus único, permaneça com a sua palavra em nosso coração. Amém.